No ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é presidente da Assembleia de Deus do Aribiri, em Vila Velha, Espírito Santo, e primeiro vice-presidente do Conselho Administrativo da CPAD. Seja bem-vindo, pastor Kemuel Sotero. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui nesse programa de tanta relevância quanto importância para o nosso público evangélico. O foco de nossa entrevista de hoje é Ministério Pastoral. Vamos ao foco. Pastor Kemuel, como é que uma pessoa sabe que tem chamada pastoral? É uma área muito complexa para dar uma definição mais concreta, mas tem a sua possibilidade de se entender, especialmente no universo espiritual. Não é o intelecto, não é outra razão humana, por mais preparado que seja qual pessoa que tem esse interesse, que pode se dizer chamado. Primeiro porque quem escolhe é Deus e nenhuma autoridade eclesiástica, por mais capaz que seja. Segundo, porque o Espírito Santo é quem dirige esta ação, como eu disse, está no universo espiritual. E terceiro, porque a ressonância de quem está chamado para o ministério repercute na igreja onde serve. E hoje, sem nenhuma insinuação, há muitos que não se sabe nem qual igreja ou não vai a qual igreja e se sente chamado e se arvora pastor ou qual outro ministério seja. Então é importante saber que a sensibilidade espiritual, a autoridade pessoal moral e a avaliação, ou melhor, a repercussão como o Espírito Santo faz na igreja é que começa a definir uma chamada para um fim ministerial. É uma questão de vocação. Aliás, eu sou dos que entendem, me perdoe quem possa entender diferente, que não existe uma vocação para ser pastor, existe uma chamada para ser pastor. E agora sim, e essa vocação no aspecto do ministério ou dom de ministério é Deus que outorga e não a pessoa que se arvora vocacionado. Seja pastor qual outro dos 5 ministérios que estão definidos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas assim, o senhor fala da percepção do pastor ou do líder que verifica as qualidades naquele que seja um possível pastor futuramente. Sim, mas primeiro, como eu disse, sem interromper já o seu argumento, tranquilo, a partir da pessoa chamada, a sensibilidade, falo entender que está havendo alguma situação de conexão do Espírito Santo com ele, para o fim a que se destina a chamada. Mas o fato de ele sentir desejo, o desejo em si já é o suficiente? O desejo não classifica. Pode acontecer. Porque há muitos que nem pensam ou desejam e são chamados. Então quer dizer que os sinais para o próprio indivíduo que tem a chamada começa com o desejo ou pode nem existir o desejo? Pode nem existir o desejo. Não começa com o desejo. Ele pode desejar e não ser chamado. Ele pode não imaginar, não desejar e ser chamado. É uma questão que só compete ao Espírito Santo, que provoca, aí sim, quando da chamada, a percepção pessoal, uma sensibilidade, uma questão muito íntima, uma interação, no termo moderno, ele, Deus e vice-versa. O senhor acredita que é perigoso, então, quem encara o ministério pastoral como profissão? Eu acho que não existe essa marca de pastor profissional. Se ela existe, é uma aberração. É até uma afronta à palavra de Deus. Deus não nos chamou para ser profissionais como pastores. E mesmo que vivendo não é a custa da igreja, mas sustentado por uma igreja, não significa ali estar uma profissão sendo exercida. É como um sacerdócio sendo exercido. É um reconhecimento bíblico e um dever da igreja dar sustento àqueles que, não por profissão, mas por vocação dada por Deus e dedicação ao ministério, exercem um trabalho para o Senhor. Já se ouviu casos, pastores, pastor Kemuel, por exemplo, de o expediente, tido como expediente de determinado pastor ou profissional, encerrar em horário X. E depois daquele horário, um determinado crente precisou de um conselho, de uma ajuda, de um apoio, e o indivíduo tido como pastor na situação disse que não poderia atender porque o expediente dele naquele momento havia encerrado. Mas aí é uma qualificação que se dá cada um a si mesmo.
O tempo de atendimento para o pastor dedicar ao ministério não tem hora nem dia, tem um momento. Aquele momento é que faz com que aquele homem chamado se dedique a uma situação, seja no púlpito, dirigindo o culto, pregando, ensinando, seja um atendimento domiciliar, um atendimento pastoral e, como é praxe, no gabinete ou qualquer outra área do aspecto da necessidade. Então, essa questão de marcar agenda para atender fica muito estiloso, não? O senhor acredita que o tempo integral do obreiro para a obra ele é importante, ou o obreiro pode administrar a sua questão profissional, sendo um profissional liberal ou de qualquer outra área, e também trabalhar como pastor? Existe, entendo eu, o chamado para o tempo integral e o chamado para auxiliar o tempo integral. É só definir. Então, aquele que tem uma profissão, aí sim, uma profissão secular, sendo exercida, um trabalho de onde tira o seu pão de cada dia, o que é honesto, é bonito, não implica que ele não possa ser um ministro auxiliar a um trabalho que está exercendo um pastor integral, porque eu entendo qual seja o tamanho do rebanho, se é que rebanho tem tamanho. Melhor expressando, a quantidade de membresia ou congregados de uma igreja. Qual seja, maior ou menor, não importa, é muito bom que haja ali um tempo integral, porque o ministério não é profissão, é uma dedicação a um rebanho que não é dele, é do Senhor. Como nós temos muita coisa ainda para conversar sobre esse assunto, nós vamos para um breve intervalo e já já nós estamos de volta com o seu Teologia em Foco. No último ano, a Sename, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, investiu em 50 projetos de evangelização. É isso mesmo. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2019. Você doa R$10, investe nos projetos do Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Uma passagem para Israel, um cruzeiro com direito a acompanhante, uma bolsa de estudo integral na EMAD Nordeste, 10 cursos de missões à distância na EMAD, além de 2 motos 0 km. Anote aí, você tem até o Dia Nacional de Missões, domingo, dia 8 de setembro, para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões 2019. Detalhes no sename.org.br ou 21 3351 5456. Realização Sename CGADB. Apoio CPAD. Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no 4º trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos o governo divino em mãos humanas. Comentarista Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Ministério Pastoral é o tema do Teologia em Foco de hoje. Nós estamos com o pastor Kemuel Sotero. Pastor Kemuel, o que o senhor acha que é fundamental para o exercício de um ministério pastoral eficiente? Primeiro, a humildade. Ser pastor não significa ser um famoso. Fama alguns alcançam, mas não significa porque foi trabalhada para tanto. É uma consequência da repercussão, é uma consequência da ação daquele que exerce o ministério. E é muito importante quando alguém chega a esta postura, não usufruir dela. Fazer como disse João Batista: importa que ele cresça
e que eu diminua. Ninguém peca por ser famoso, peca por usufruir da fama. Então, a humildade é um dos fatores importantíssimos. Humildade não é se mutilar pessoalmente no aspecto moral, funcional. Humildade é aquilo que a pessoa, com espontaneidade, se esvazia de si e deixa Deus operar em sua vida, sem perder a sua personalidade, o seu caráter e a sua responsabilidade. A oração não se discute. Não se discute. Né? A oração, ela é o veículo único em que Deus atende o homem no seu isolamento, esteja ele em público, com alguns ou sozinho. É aquele momento da intimidade pessoal, homem, Deus e vice-versa. E no caso, um chamado por Deus precisa dessa realidade. Não precisa exibir que ora mais que qualquer um, ou ora como acha que deve orar. Basta que eu faça. A palavra de Deus, meu Pai do céu, quem é que exerce o ministério com a ausência do conhecimento bíblico? Sou dos que dizem e aprendi, e não quero passar essa lição, é um conceito meu, que a Bíblia Sagrada ela é tão importante quanto profunda, que quanto mais dela aprendemos, menos sabemos. E quem exerce o ministério, muito mais observar esse fato. Porque a Bíblia, ela é maravilhosa, é a revelação, não é um livro de ciência ou de investigação, é um livro em que o Espírito Santo esclarece. Sim, fazer um básico de teologia, essas coisas naturais. Agora, não é necessariamente que isso seja a importância do ministério. É necessário. A importância é dar tempo à Bíblia e deixar que o Espírito Santo oriente, esclareça, ilumine a mente e mostre o caminho daquilo que vai pregar, ensinar e, a priori, viver. Há um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. O senhor acredita que filho de pastor necessariamente tem que ser pastor? Não vale para o ministério. É um ditado popular, vale para outras argumentações a nível social, do populismo, mas para o ministério isso não vale. Não é necessariamente filho de pastor, há de ser um pastor. Não. Mas também há filhos de pastores que são chamados para o ministério. E aí não depende de uma influência paterna, não depende de uma acomodação, dando um jeitinho para chegar aos fins, ou até mesmo imposição. E, sobretudo, não é uma questão da política eclesiástica. Eu sou dos que entendem, e aliás, tem um artigo meu publicado recente na revista Obreiro sobre um aspecto de filho de pastor, e que eu digo alguma coisa sobre esse detalhe. Há os que são filhos de pastores que são chamados, há os filhos de pastores que não são chamados e até os desviados, o que lamentamos. Então, aquele que é chamado, volta para aquele princípio que eu disse na introdução. É no universo espiritual que isso acontece. Há uma realidade pessoal, uma sensibilidade pessoal que vai entendendo essa realidade do Espírito Santo. Há uma repercussão na igreja, naturalmente vai entendendo, vai assimilando. E há também, aí sim, a convicção do pastor, não por ser pai, de que ali está um chamado e no momento certo apresenta e Deus confirma. O senhor falou ainda há pouco da importância da Bíblia para o exercício do chamado ministerial. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, o capítulo de número 5, versículos 2 e 3, ele diz assim, eu gostaria que o senhor comentasse, por gentileza, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A mim me parece, salvo melhor engano, que este verbo apacentar, como está posto pelo apóstolo Pedro no capítulo 5 que foi lido, ele aparece lá quando Jesus falou com Pedro no capítulo 21 de João, está registrado. Me parece que são as únicas ocasiões, dentro do aspecto ministerial, que aparece o termo. Ali Jesus fala para Pedro, aqui Pedro fala para os demais. Olha que coisa interessante, como uma cadeia de repercussão.
Apacentar, a própria raiz da palavra, é mais do que apenas pastorear. Apacentar é se diluir no rebanho a favor dele, e dele não terá nenhum proveito se não se entregar. É sentir do rebanho as suas realidades, necessidades, e na ocasião própria como falar e o que falar. Não é tratar como uma autoridade humana, sabe quem sou eu, me respeite que eu sou pastor, isso é absurdo. É, inclusive, sofrer danos, quer material, pessoal ou da incompreensão, e quem sabe até dos ataques. Mas a nada, por absoluto, reagir. Não é por covardia, mas por realidade, o sentimento para com o rebanho. Olha como é interessante. 40 anos Moisés passou no deserto dirigindo aquele povo. Quanto trabalho ele teve. Quantas rebeldias. Houve momentos em que Deus mesmo disse: Moisés, eu vou destruir toda a nação e de você vou começar outra. Olha que momento, hein? Era só dizer: pronto, Senhor, tu estás falando, eu estou aqui. Não. Moisés: Senhor, o teu nome será questionado, porque tu tiraste este povo que não é meu, é teu. Que oportunidade perdeu Moisés no pensamento humano de deixar as coisas acontecerem, e agora a partir dele a nação, e não seria diferente, ele era também descendente de Abraão. Mas a única vez que Moisés se irritou, se voltou para o povo e, como que ofendendo o povo, chamou o povo de rebelde, Deus disse: você não vai entrar na terra. Como é que pode? Deus não disse a Moisés alguma vez que o povo era rebelde? Que era de dura cerviz? Moisés apenas repetiu: sim, mas não era papel de Moisés aquilo, senão apacentar, cuidar, sofrer o dano, levar, insistir, fazer por onde para que aquele povo chegasse à terra prometida. Dá-se o mesmo ressalvar a proporção e os fatos. O pastor, ele apacenta. Ele não é chamado para ser o patrão da igreja, o senhor da igreja. Pelo contrário, é o servo. É de todos o melhor diácono, ou deve ser o melhor diácono da igreja. Falamos da hora de começar, como se entender que se tem chamado, mas eu gostaria de saber do senhor já, no próximo bloco, sobre a questão da hora de parar de pedir jubilação. Nós vamos para mais um breve intervalo e já nós estamos de volta com o seu Teologia em Foco. O rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o Livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD. De volta com o seu Teologia em Foco, e neste terceiro bloco nós conversamos ainda com o pastor Kemuel Sotero sobre ministério pastoral. Pastor Kemuel, no final do bloco anterior eu falei que nós voltaríamos para falar sobre a hora do pastor parar, a hora da jubilação. Quais são os sinais que indicam que chegou a hora do pastor pedir jubilação? Primeiro, é bom conceituarmos a palavra jubilação aplicada ao ministério. Culturalmente, parece que a grande massa de igrejas ou nas igrejas
entende que jubilação é como uma aposentadoria para aquele pastor. Jubilação não é uma aposentadoria. O próprio termo define. É uma louvação, é uma honraria, é um júbilo, né? É uma estima àquele que dedicou a sua vida, e no caso um tempo integral, para a obra a fim que foi chamado. Então, primeiro essa conceituação, não é uma aposentadoria. Na consideração material, aí sim entendemos que as igrejas concedem àquele pastor, no ato da sua jubilação, repito que não é aposentadoria, é uma consideração ao seu tempo de ministério exercido, algo para a sua sobrevivência, no nível e condição da mesma. E isso Deus honra a igreja que cuide do seu pastor. E terceiro, ele encerra o seu tempo como pastor, mas não deixa de ser pastor. Quanto à questão de sucessão ministerial, como é que fica? Qual deve ser o posicionamento daquele que é substituído e daquele que substitui? Para que não haja questões relacionadas a desentendimentos ou coisa do tipo. Sucessão é um problema, às vezes? Uma boa parte de igrejas hoje, e não estou criticando, estou fazendo avaliação, entende que a sucessão pastoral passa por uma eleição e estabelece nos seus interesses internos a característica dessa escolha. Uma assembleia, qual seja, enfim, uma eleição. Bom, nós na Assembleia de Deus, de origem, aprendemos, e os nossos pais praticaram e ensinaram, que a sucessão pastoral não deve passar por uma eleição, porque, primeiro, devido à opinião, segundo, sustam o surgimento de candidatos, às vezes nem qualificados, de candidatos, e terceiro, lamentavelmente, pode acontecer, não julgo, um estilo de, aspas, de política interna, que ao invés de ajudar, prejudica a própria marcha espiritual e, se não, da repercussão da igreja. Não é uma crítica. Entretanto, deixando o Espírito Santo como é exemplo isso, e falamos da Assembleia de Deus, que é o campo que nos concerne, como é exemplo disso, muitas igrejas, inclusive de grande porte no Brasil, deixando o Espírito Santo dirigir esse momento crucial de uma transição ministerial, e estando este momento também sob a égide de uma autoridade legal, porém biblicamente constituída, é mais fácil para que a igreja receba o seu novo pastor quando aquele está jubilado ou é transferido para outra área ou jurisdição eclesiástica. Sobretudo, porque todo cuidado é necessário para que numa transição pastoral numa igreja, já disse qual seja o tamanho do seu alcance numérico e territorial, tem que ter muito cuidado para que a continuação da obra não sofra detrimentos, para que a sequência da obra não sofra constrangimentos e todos fiquem felizes, a sucessão ocorra de forma natural e pacífica, Jesus seja glorificado e o Espírito Santo tenha ampla liberdade para orientar a critério, como entendemos na Bíblia, na convicção daqueles que estarão recebendo, admitindo, indicando, enfim, no conjunto de uma transição pastoral. Voltando à questão ainda da jubilação, pastor, é a questão do sentimento que está no coração do pastor que vai jubilar ou que vai deixar o rebanho e depois ficar, como o senhor bem disse, recebendo a honra de ser, quem sabe, um presidente emérito. O sentimento no coração dele dá indicação de que chegou a hora de parar? O senhor acredita que o pastor, ou pela idade, pela falta de vigor físico, que sinais nesse aspecto indicariam que chegou a hora de parar? Alguns fatores podem contribuir para esse momento. Entre outros, a saúde. É claro que sem saúde ninguém pode ir muito longe.
E aí começa a haver uma compreensão da parte do pastor e daqueles que com ele estão. Isso é muito bonito. Depois, outros fatores, por exemplo, uma esposa que adoece precisa de uma atenção sine qua non do seu esposo. A própria igreja vai entender, é um ato nobre. Está dedicando àquela que, junto com ele, construiu uma vida, um ministério exercido. E agora precisa da atenção, do carinho e até do cuidado físico material. E outra é quando ele sente que seu tempo naquela atividade se aproxima, como Paulo disse, ressalvar as proporções, né? Encerrei a carreira e guardei a fé. Então ele mesmo começa a sentir. Não é porque esteja acontecendo problemas, situações, é porque há um sentimento interno, isso é inexplicável. Porque é um tratamento do Espírito Santo com o indivíduo. Um sentimento interno que ele começa a dar sinais e exteriorizar esse sinal, e as pessoas começam a entender que está chegando um momento quando aquele ministério pastoral, não o pastor vai encerrar de ser pastor, aquele ministério pastor exercido vai chegando ao fim e agora será honrado com a jubilação. Quanto à questão dos novos obreiros, o senhor pode se dirigir aos nossos internautas e falar com os novos obreiros, deixando um conselho, porque o senhor é um dos pastores, podemos dizer, dos veteranos pastores das Assembleias de Deus. 45 anos consagrado a pastor. Então, com certeza falei, a afirmação foi correta. O senhor poderia deixar uma palavra aos novos obreiros a respeito do cumprimento de seu chamado ministerial? A Bíblia é, sobre todas as literaturas, exemplar e soberana. Ela nos ensina como Moisés passou para Josué a liderança do povo. Ambos estiveram juntos, estava muito preparado, adequado, reconhecido publicamente pelo povo e por Deus confirmado. Paulo, Timóteo e outros que a Bíblia mostra a expressão de como juntos estavam e como aconteciam e aconteceram as coisas. O obreiro novo, foi um tempo que a gente ouvia dos nossos pastores, que quando se pega uma junta de bois, não estou chamando ninguém de bois, quando se pega uma junta de bois, se coloca um boi novo junto com um boi velho, para o boi novo entender como, na sua forma natural, não por inteligência, como se conduzir e produzir. Passa-se essa figura para o ministério, é muito importante que o obreiro novo esteja ao lado de obreiro mais antigo, especialmente seu pastor, não bajulando, paparicando, mas se dedicando como Josué a Moisés, como Timóteo a Paulo e como muitos exemplos temos hoje no conteúdo da nossa igreja. Isto é, um obreiro novo não deve achar-se que é já capaz, poderoso, ou faça como Absalão, começar a rodear o povo e captar simpatia para si com interesse subalterno, mas está ao lado do seu pastor, como amigo, como um pai espiritual, aprendendo, ajudando e se submetendo. E a Deus isso agrada. E nos momentos certos, Deus sabe como operar em suas vidas. Pastor Kemuel, muito obrigado pela gentileza, obrigado por sua participação no Teologia em Foco. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério. Eu aqui agradeço ao irmão, ao público telespectador e à nossa CPAD por essa oportunidade. Ficamos por aqui com o seu Teologia em Foco e agradecemos a Deus por tua vida. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, curta, compartilhe e comente. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para receber informações de novos conteúdos. Até nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.